Hoje convidamos vocês para uma emocionante jornada através da história de uma das marcas que mais se destacam no universo automobilístico, a Peugeot. Preparem-se para mergulhar nas origens desta empresa da indústria automotiva, desde o seu princípio na fabricação de moinhos de café até os dias de hoje, com a produção de veículos elétricos de última geração. Ao longo das décadas, a Peugeot persistiu em sua evolução e constante inovação, conquistando admiradores com seu design elegante, mas também colecionou não simpatizantes. Portanto, se preparem, pois estamos prestes a embarcar em uma viagem no tempo para desvendar os segredos por trás dessa marca. Vamos nessa! No final do século XVIII, Jean-Pierre Peugeot, nascido em 1734, iniciou um empreendimento que marcaria o início da jornada de sua família na indústria. Ele começou na indústria têxtil e deixou para suas gerações seguintes uma tinturaria, uma fábrica de óleos e um moinho de cereais. A história da renomada fabricante de automóveis começa em 1810, quando Jean-Pierre II e Jean-Frédéric Peugeot transformaram o moinho de cereais herdado de seu pai em uma fábrica especializada em aço laminado a frio. Essa primeira fábrica produzia chapas de serra laminadas e molas de relógio, destinadas à indústria do Franco-Condado. Em 1818, a empresa, chamada na época de Peugeot Frère, expandiu seus horizontes para a produção de ferramentas e acessórios para diversos usos. Além do icônico moinho de café criado em 1840, a família Peugeot inovou e diversificou suas atividades industriais, fabricando ferramentas, molas, estruturas de guarda-chuva, barbatanas para espartilhos, moinhos de café, peças de relógio, bicicletas, entre outros produtos. Por volta de 1850, surgiu a icônica figura do leão, que passou a identificar as ferramentas feitas com aço de alta qualidade, também usado na produção de lâminas de serra. 8 anos depois, em 20 de novembro de 1858, Émile Peugeot oficializou o registro da marca do leão no Conservatório Imperial de Artes e Ofícios. Com o crescimento contínuo da empresa, a diversificação de sua linha de produtos era inevitável. Em 1882, a Peugeot deu início à produção das suas primeiras bicicletas. A expertise adquirida na fabricação de bicicletas e sua posterior incursão no mundo dos motores contribuíram para o desenvolvimento dos primeiros triciclos e quadriciclos automotores comercializados pela empresa. Isso ocorreu em 1889, quando o visionário Armand Peugeot liderou a apresentação do primeiro veículo com a marca Peugeot. O Serpollet Peugeot, um triciclo a vapor criado em colaboração com Léon Serpollet, embora não tenha sido lançado comercialmente. Em seguida, no ano de 1890, Armand abandonou o vapor em favor do petróleo e deu vida ao primeiro quadriciclo a gasolina da empresa. O Type 2, equipado com um motor de 2 cilindros em V, inspirado na marca alemã Daimler, e capaz de gerar uma potência de 1 cavalo. Foi então que, no dia 2 de abril de 1896, Armand Peugeot fundou a Société Anonyme des Automobiles Peugeot, na cidade de Audincourt, e uma subsidiária em Marselha. A nova empresa tinha como objetivo produzir veículos de passeio e caminhões. Já no ano seguinte, foi fabricado o primeiro automóvel chamado Modelo 15, equipado com motor 100% produzido pela empresa. Os números aumentaram de forma constante, graças às muitas inovações, tais como a suspensão de 3 pontos e as primeiras rodas com pneus de borracha, que a Peugeot foi a primeira a empregar na produção de automóveis. No final do século, em 1899, o portfólio da empresa já compreendia 15 modelos, oferecendo automóveis de 2 a 12 lugares. No ano seguinte, a Peugeot atingiu uma marca significativa, produzindo 500 unidades de seus veículos. Ao longo dessa jornada de evolução, que abrangeu a transição do vapor para a gasolina, do guidão para o volante e das rodas comuns para os pneus, Armand Peugeot esteve na vanguarda da adoção de todas as inovações tecnológicas de sua época. Parcerias industriais com nomes como Serpollet, Daimler e Michelin foram fundamentais nesse processo. Em 1901, ao adicionar um motor de 1,5 cavalo a uma bicicleta, a Peugeot deu vida à sua primeira motocicleta sob a marca francesa conhecida como Motobicyclette. Pouco tempo depois, em 1905, a Peugeot lançou o famoso Bébé Peugeot, um carro popular que se tornou um grande sucesso de vendas.
Com apenas 350 quilos e 2,70 metros de comprimento, esse veículo permitia que seu pequeno motor atingisse velocidades de pouco mais de 40 km por hora, um desempenho notável para a época. Em 1912, Robert Peugeot assumiu o comando da empresa, sucedendo Armand, e inaugurou uma nova fábrica na cidade de Sochaux. A Peugeot encontrou apoio no desenvolvimento industrial e comercial através da participação em competições automobilísticas com seus famosos automóveis de 4 cilindros, que conquistaram inúmeras vitórias em corridas. Durante o período de 1914 a 1918, grande parte dos recursos da empresa foi dedicada ao atendimento das necessidades do exército francês. A Peugeot produziu ônibus, motores de avião, caminhões e até mesmo 63 mil bicicletas para apoiar o esforço durante a Primeira Guerra Mundial. Somente após o término do conflito, em 1920, a Peugeot retomou seu impulso de desenvolvimento com o lançamento de um pequeno modelo, o Quadrillette 161. Este veículo de 2 lugares, categorizado como ciclomotor, surpreendeu ao atingir a incrível velocidade de 60 km por hora, conquistando uma grande aceitação entre os clientes da marca. Nesse período, a empresa passou por uma reestruturação, dividindo-se em 2 partes, a divisão de motocicletas e bicicletas e a divisão automobilística, para atender de forma mais eficiente às necessidades em constante evolução do mercado. Nos anos seguintes, um plano de racionalização extremamente significativo e a implementação de métodos de produção em massa na fábrica de Sochaux marcaram um momento crucial para a empresa. Foi nesse contexto que a Peugeot lançou o seu primeiro modelo verdadeiramente em série, o 201, que chegou ao mercado em 1929. Esse modelo de 6 cavalos provocou uma verdadeira revolução na história da montadora, pois a partir dele, a tradicional nomenclatura de 3 dígitos, com um 0 no meio, da marca francesa, foi definitivamente adotada. Até então, as denominações dos modelos não seguiam uma lógica clara, dificultando a identificação pelos clientes. Foi então que surgiu a famosa nomenclatura. O primeiro dígito representava o tamanho do carro, o terceiro indicava a ordem cronológica, e o número 0 no meio simbolizava a conexão entre esses 2 elementos. A Peugeot patenteou todos os números de 101 a 909, o que levou a Porsche, em 1963, a renomear o seu modelo 901 para 911 devido a essa restrição de números. Esse sistema de nomenclatura se tornou icônico e facilitou a identificação e a compreensão dos modelos da Peugeot ao longo dos anos. O sucesso alcançado com o modelo 201 representou o ponto de partida para o desenvolvimento da primeira linha de novos veículos da Peugeot. Isso incluiu o lançamento do modelo 301 em 1932, seguido pelo 401 e 601, que chegaram ao mercado em 1934. Destaca-se que os modelos 401 e 601, em suas versões Eclipse, apresentavam um inovador teto metálico retrátil, uma ideia criativa do designer Georges Poulain. Graças a essa inovação, a Peugeot foi a pioneira na produção em série de versões coupé conversível. Em 1939, todos esses esforços de crescimento e inovação foram abruptamente interrompidos, devido aos impactos de mais um conflito global. A empresa sofreu as consequências da Segunda Guerra Mundial, com ocupação, bombardeios e saques às suas fábricas, interrompendo temporariamente sua trajetória de sucesso na indústria automobilística. Em 1944, enquanto confiava no avanço dos aliados e no término iminente da guerra, a empresa começou a desenvolver um novo veículo. Infelizmente, as fábricas foram esvaziadas e os engenheiros da Peugeot tiveram que procurar as máquinas saqueadas, que haviam sido dispersas por toda a Europa Ocidental. Embora 70% das máquinas saqueadas tenham sido recuperadas, as matérias-primas não puderam ser recuperadas e as fábricas exigiram reconstrução. Então, Jean-Pierre Peugeot tomou a corajosa decisão de contrair empréstimos para reviver a empresa, um esforço que, embora arriscado, resultou no renascimento notável de Sochaux. Em 1948, no período pós-guerra, a Peugeot lançou o modelo Peugeot 203 durante o Salão do Automóvel de Paris. Este veículo se destacou, apresentando um design monobloco, com um motor de cabeçote hemisférico e válvulas em V.
Além disso, o Peugeot 203 se tornou o primeiro modelo da Peugeot a ser produzido em mais de 500 mil de unidades. Após 3 anos dedicados à reconstrução e reativação da produção, Jean-Pierre Peugeot, à época presidente da empresa, viu seus esforços recompensados com um notável sucesso alcançado pelo modelo, junto a uma clientela que ansiava por novidades após uma década de escassez. O design inovador deste veículo, com suas linhas arredondadas, inspirava-se nos automóveis americanos e rompia com a tradicional sobriedade dos modelos 402, lançados em 1934. O modelo 203 fez sua estreia no mercado em outubro, e a versão sedã de 4 portas encontrou grande aceitação entre taxistas em várias partes do mundo. Além disso, havia 2 variantes conversíveis, com opções de 2 e 4 portas, juntamente com modelos picape e furgão. Entre 1948 e 1960, aproximadamente 70 mil unidades do modelo 203 foram fabricadas. Em 1955, a Peugeot lançou o modelo 403, que se destacava pelo para-brisa convexo e pelos pedais suspensos, continuando a tradição de inovação da empresa. 4 anos depois foi lançada a versão a diesel deste modelo, tornando-se o primeiro automóvel de passeio movido a este tipo de combustível. Em 1960, a Peugeot lançou o modelo 404, fruto do trabalho do renomado estúdio italiano Pininfarina, que vendeu mais de 1.400.000 unidades. Este veículo apresentava linhas angulosas e amplas superfícies envidraçadas, trazendo um toque de modernidade que se destacava em relação aos modelos da década de 1950. Em 1961, o 404 recebeu o pioneiro motor com injeção direta. A versão conversível do modelo 404 foi um dos mais bonitos automóveis da década, sendo ainda hoje muito procurada pelos colecionadores. Em abril de 1965, a Peugeot lançou o modelo 204, um veículo que se destacou por sua notável modernidade. Equipado com tração dianteira e um motor transversal, este carro apresentava freios a disco na dianteira e uma suspensão independente nas 4 rodas. Além disso, foi o primeiro veículo da marca a ser desenvolvido como um projeto completo, antecipando a abordagem de design que seria adotada nos modelos seguintes. Foi nesse momento que a Peugeot começou a trilhar o caminho para o sucesso. Em 1968, a Peugeot lançou o revolucionário 504, que se destacou por seu estilo e equipamento radicalmente novos. Este veículo foi eleito o carro do ano de 1969 na Europa e possuiu a carreira mais longa de todos os modelos da Peugeot, com mais de 3.700.000 exemplares, circulando até o ano de 2006. Inicialmente destinado a uma clientela burguesa, o 504 também conquistou estradas na África e na América do Sul, devido à sua resistência e durabilidade. A década de 1970 foi marcada por uma série de inovações notáveis na história da Peugeot. Em 1972, a marca introduziu o modelo 104, que na época era considerado o menor sedã de 4 portas do mundo. Em 1974, ocorreu a fusão com a Citroën, uma montadora que enfrentava dificuldades financeiras. Essa fusão resultou na criação do grupo PSA Peugeot Citroën, com o objetivo de manter a identidade distinta de ambas as marcas, compartilhando apenas recursos técnicos. A década também foi marcada pelos lançamentos dos modelos 604, em 1975, e o 305, em 1977. O modelo 604 ganhou destaque por ser o primeiro veículo europeu equipado com um motor turbo-diesel. Em 1983, a Peugeot lançou o icônico 205, conhecido como Sacré Numero. Este modelo foi um sucesso grandioso, vencendo 2 campeonatos mundiais de rally e 2 edições do Paris-Dakar. Além disso, o Peugeot 205 se tornou o carro mais vendido na França e um dos mais exportados globalmente. Em 1987, a Peugeot lançou o modelo 405, que marcou a conquista do troféu de carro europeu do ano pela 2ª vez em sua história. O 405, um novo veículo familiar, provou seu valor e recebeu o prestigioso prêmio em 1988.
Em 1997, a Peugeot lançou o 406 Coupé, um projeto realizado pela renomada Pininfarina. Com sua aparência atemporal, tornou-se um ícone da marca. Além disso, o 406 Coupé foi o primeiro coupé a oferecer uma opção de motorização a diesel em 2001. No ano seguinte, em 1998, a Peugeot apresentou o modelo 206, que se destacou ao ser produzido em incríveis 7.326.029 unidades. O 206 também conquistou o título de tricampeão mundial de rallies. Sua versão CC, lançada no ano 2000, resgatou a tendência dos coupés transformáveis, uma moda que a Peugeot havia iniciado em 1934. Em junho de 2008, a Peugeot celebrava um feito notável: a produção de 50 milhões de veículos ao longo de sua história, abrangendo mais de 160 modelos e 34 famílias de produtos. A Peugeot também se destacou na inovação de automóveis elétricos e motores híbridos. Em 2010, lançou o Peugeot Ion, contribuindo para a expansão dos veículos elétricos na Europa. Em 2012, introduziu o 3008 Hybrid 4, o primeiro veículo híbrido a diesel do mundo, que oferecia uma combinação inédita de desempenho ambiental e experiência de condução. Em 2016, a Peugeot lançou o novo Peugeot 3008, que se destacou por seu estilo, design interno e atributos. Esse veículo recebeu o prestigioso título de Carro do Ano de 2017. Foi um marco notável, pois foi o primeiro SUV a receber esse prêmio desde a criação do troféu em 1964. E o quinto veículo da Peugeot a ser eleito Carro do Ano, seguindo os modelos 308 em 2014, 307 em 2002, 405 em 1988 e 504 em 1969. Em 2019, o Peugeot Partner conquistou o título de International Van of the Year 2019. Este veículo se tornou o quinto da Peugeot a receber esse reconhecimento desde a criação do troféu em 1992. O Partner se destacou com duas inovações notáveis: um indicador de sobrecarga que garante a segurança do carregamento e o sistema Surround Rear Vision, que utiliza câmeras para eliminar pontos cegos. Além disso, o Partner foi o pioneiro a adotar o exclusivo Peugeot in-cockpit em seu segmento, proporcionando uma nova experiência de condução e aumentando a produtividade. Em 2020, o novo Peugeot 208 conquistou o prestigioso título de Carro do Ano. O reconhecimento veio devido à ampla gama de motores do Peugeot 208, que oferece aos clientes a escolha entre motorização elétrica, gasolina ou diesel. O design audacioso e a tecnologia de ponta também foram elogiados. Esse prêmio marcou o sexto Peugeot a receber o título de Carro do Ano. Com 6 títulos em seu nome, a Peugeot se posicionou no top 3 das marcas com mais troféus de Carro do Ano. Nesse mesmo período, a Peugeot expandiu sua presença global, inaugurando fábricas em países estratégicos como China, Brasil e Argentina, solidificando sua posição como uma montadora verdadeiramente global. Sucesso internacional e crescimento estratégico marcaram essa fase da empresa. Em 2021 nasceu a Stellantis, resultado da fusão da PSA Peugeot Citroën com a Fiat Chrysler Automobiles. Atualmente, o grupo Stellantis abriga um total de 14 marcas de automóveis, além de 2 braços de mobilidade dedicados a criar conexões e oferecer soluções inovadoras que estão revolucionando a maneira como as pessoas se deslocam. As marcas são Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall. Free2Move e Leases estão envolvidas na vanguarda da mobilidade no âmbito do grupo Stellantis. Mas antes da formação da Stellantis, a história de parcerias da Peugeot começou em 1976, quando a marca do Leão, que já tinha uma participação Citroën, assumiu o controle da empresa, detendo quase 90% de suas ações. Porém, o destino das marcas que hoje compõem a Stellantis já havia se cruzado em diferentes momentos. Um desses encontros ocorreu em 1979, quando a PSA adquiriu as operações europeias da Chrysler. Porém, essa aquisição não deu certo e resultou em prejuízo para a empresa francesa. Em seguida,
A PSA estabeleceu parcerias internacionais com empresas como a Toyota e a Mitsubishi. Curiosamente, a PSA também se uniu a outra marca que agora faz parte da Stellantis, a Fiat. Nos anos 2000, uma parceria com a Iveco deu origem à produção de linhas comerciais de vans e furgões. Os modelos Peugeot Boxster, Citroën Jumper, Fiat Ducato e Iveco Daily foram produzidos na fábrica de Sete Lagoas. Em março de 2017, a fabricante francesa deu um grande passo na Europa ao adquirir a General Motors, a Opel e sua subsidiária britânica Vauxhall. Isso a transformou na PSA Group, proprietária dessas operações que já incluíam a DS, a divisão de luxo da Citroën. A história de sucesso da Peugeot no Brasil teve início em 1898, quando Santos Dumont trouxe o primeiro carro da marca para o país. Porém, sua presença oficial se estabeleceu apenas em 1992, quando atuou como importadora de veículos. Já no ano seguinte lançou o modelo 306, seguido pelo modelo 406 em 1995. A montadora começou a escrever sua história de sucesso em solo brasileiro em 1999, quando trouxe o modelo 206. Este carro se tornou um caso de sucesso em todo o mundo, liderando o segmento de modelos compactos 1.6, superando até mesmo marcas tradicionais no país. A Peugeot foi uma das últimas das principais montadoras a investir na construção de uma fábrica no nosso país, seguindo uma tendência que se iniciou no final dos anos 1990. Essa fábrica, localizada em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, foi oficialmente inaugurada em 1º de fevereiro de 2001, estabelecendo-se como um dos centros de produção mais avançados do grupo em todo o mundo. O primeiro modelo a sair nas linhas de produção foi o Peugeot 206. Essa fábrica abasteceu também uma série de países, incluindo Argentina, Costa Rica, Venezuela, Chile, Peru, Equador, México, Uruguai, Colômbia, Cuba e, é claro, o Brasil. Em 2008, a montadora deu início à produção do primeiro veículo totalmente desenvolvido no Brasil, o Peugeot 207 Brasil. Esse carro foi o resultado do esforço de uma equipe composta principalmente por brasileiros. Embora fosse baseado no modelo 206, o Peugeot 207 Brasil apresentava mudanças na dianteira e no painel de instrumentos, inspirados no 207 europeu. Após convencer a matriz francesa de que era essencial para a Peugeot investir em uma picape compacta, a montadora lançou a Peugeot Rogar em 2010. Esse modelo se destacava por sua dirigibilidade e capacidade de carga, sendo desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades do mercado brasileiro. O Peugeot VLV, o primeiro carro elétrico da marca, fez sua estreia durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1943 na França. Esse modelo tinha uma potência de 1 kW e podia percorrer cerca de 80 km com uma única carga, e alcançava uma velocidade de 35 km por hora. Entretanto, é interessante observar que desde o princípio da indústria automobilística, a propulsão elétrica foi considerada por alguns fabricantes, mas acabou sendo dispensada pelo uso predominante de motores a combustão. A Peugeot, por exemplo, havia iniciado seu primeiro projeto de carro elétrico em 1902, mas esse conceito foi temporariamente abandonado por algumas décadas em favor dos veículos movidos a combustíveis fósseis. A estreia da Peugeot na produção em série de carros elétricos ocorreu apenas em 1941, quando lançaram o Peugeot VLV, Véhicule Léger de Ville em português, veículo leve urbano. Isso se deu durante a Segunda Guerra Mundial, um período em que o racionamento de gasolina estava mais rigoroso, e as montadoras buscavam fontes alternativas de energia. E curiosamente, a Peugeot foi a única grande fabricante a mostrar interesse na propulsão elétrica. O Peugeot VLV foi fabricado na fábrica La Garenne, na região de Paris, de junho de 1941 a fevereiro de 1943, com um total de 377 unidades vendidas nesse período. Sua propulsão elétrica era alimentada por baterias localizadas no porta-malas dianteiro, impulsionando as rodas traseiras através de um motor elétrico de 1 kW, com um boost de 3,5 cavalos.
Ele conseguia atingir autonomia de 70 a 80 km a velocidades de até 35 km por hora. Esses carros elétricos encontraram uso principalmente entre trabalhadores dos correios e médicos. No momento, a Peugeot apresenta uma linha diversificada de veículos eletrificados em seu portfólio. Isso inclui os modelos E208 GT e o modelo E2008, destinados ao transporte de passageiros. Além disso, para o segmento de veículos comerciais, a marca oferece o E-Expert. O logotipo da Peugeot é uma parte fundamental da história da marca. Fundada em 1858, a Peugeot é a empresa automotiva mais antiga da França ainda em operação. O logotipo, que passou por várias edições de design ao longo dos anos, mantém sua identidade marcante desde o seu registro oficial, graças à iniciativa de Émile Peugeot, filho do fundador. Poucas marcas conseguem manter uma continuidade em seu logotipo ao longo de sua história. Vamos conferir? O emblemático leão originalmente fazia parte do logotipo da Peugeot, e sua presença tinha significados profundos. Primeiro, ele marcava o local de origem da empresa, vinculando-se ao brasão da Comuna de Valentinha. Segundo, o leão simbolizava a força e robustez das serras produzidas pela empresa. Terceiro, o predador em movimento com uma lança representava a velocidade, estabilidade e agilidade das lâminas de serra Peugeot. O designer aprimorou a imagem do leão, tornando-a mais tridimensional e imponente, adicionando detalhes de sombras para realçar suas características. A paleta de cores permaneceu monocromática, mantendo a simplicidade e a força do logotipo. É importante destacar que foi nesse período, em 1858, que a família Peugeot oficialmente registrou o leão como sua marca. Esse emblema personificava a velocidade e a potência das bicicletas e motocicletas da marca. Nesse período, a empresa deu início à produção de seu primeiro automóvel e reformulou o logotipo. Os designers suavizaram a expressão e os músculos agressivos do leão, tornando suas feições mais realistas. E a ponta da flecha recebeu um acabamento preto, adicionando novos detalhes ao emblema. Essas mudanças refletiram a evolução da marca à medida que ela adentrava o setor automobilístico. Junto com o logotipo anterior, a direção da empresa aprovou um segundo logotipo, destinado à identificação de equipamentos de transporte. Nesse novo design, o leão foi colocado no centro de um oval vertical. O leão é representado com um fundo de raios de roda. Atrás dessa estrutura foram adicionadas fitas giratórias com as palavras Peugeot na parte superior e Paris na parte inferior, escritas com uma caligrafia limpa e legível. Uma representação de um leão rugindo foi materializada como uma estatueta 3D. O leão foi moldado para adquirir um aspecto volumoso, com sombras e destaques distribuídos de maneira precisa. O olhar do animal está direcionado para a direita, enquanto emite um rosnado ameaçador. Suas garras da pata dianteira esquerda estão visivelmente expostas, enquanto a pata direita pressiona a flecha contra uma pedra, enfatizando sua força e determinação. Nessa fase, a empresa manteve a versão anterior do logotipo, mas optou por uma representação em duas dimensões. O emblema agora apresenta um design plano. Uma moldura retangular preta envolve a imagem da rocha e uma das patas traseiras, com a marca da empresa. A palavra Peugeot é impressa em letras maiúsculas de estilo rigoroso. Essas letras são largas e imponentes, adicionando uma qualidade distintiva ao logotipo. Nesse período, a Peugeot introduziu os icônicos logotipos coloridos. O leão, inspirado por versões anteriores, voltou a olhar para a esquerda, erguendo-se sobre uma flecha estreita. A diferença principal é o escudo clássico com moldura e listras escuras na parte inferior. O fundo é amarelo, e as pinceladas, o leão e os detalhes circundantes, são em azul escuro, criando uma combinação de cores. Os artistas retrataram o leão erguendo-se sobre as patas traseiras. A boca do leão está aberta, revelando uma longa língua. O fundo apresenta um elemento heráldico, possivelmente um banner vertical, com um fundo preto e pentes em cinza. Os artistas eliminaram a heráldica de fundo e redesenharam o leão. Agora, um leão preto com a boca aberta e a cauda erguida é apresentado sobre um fundo branco. Simultaneamente, outra versão adotou um escudo triangular com cantos pintados. O leão mais gracioso, com patas finas e garras estendidas, mantém uma cauda elevada e curva. Sobre o leão, a palavra Peugeot com uma escada encurtada na letra E.
Os designers ampliaram o leão e incluíram uma cabeça com uma juba desgrenhada no escudo. O predador rosna e fixa um olhar ameaçador, transmitindo confiança e poder. Em 1964, a empresa passou por uma mudança drástica no estilo do logotipo. Agora ele é caracterizado por traços fortes, linhas precisas e ângulos agudos. O fundo triangular foi trocado por um quadrado e o leão assume uma aparência que se assemelha a uma divindade egípcia. O conceito do logotipo passou por uma grande mudança. As proporções do leão e das letras foram invertidas. Agora, um pequeno leão fica acima, em pé nas patas traseiras, enquanto a palavra Peugeot ocupa a parte inferior em tamanho grande. Os designers revisaram a ideia anterior do logotipo, aumentando o tamanho do leão para equilibrá-lo com a legenda inferior, criando uma harmonia entre o predador e o texto. Além disso, introduziram um quadrado azul para substituir o fundo. Os desenvolvedores fundiram o leão heráldico e o nome da marca, incorporando-os em um único quadrado, com um leve sombreamento no lado direito do animal. O emblema é estilizado como uma estatueta de metal de um animal. Embora a pose do leão não tenha mudado, ele adquiriu características antropomórficas. A cor predominante do emblema é clara, com uma combinação de branco, cinza e azul. Em 2018, os designers começaram a adaptar o símbolo Peugeot de 1960 para o E-Legend. A imagem no emblema não é muito diferente da versão anterior, exceto pela fonte usada para escrever a palavra Peugeot acima da cabeça do leão. Desde o início, a identidade da empresa automotiva tem sido representada pela imagem de um leão poderoso, confiante e forte. Essa figura nunca desapareceu do logotipo, apenas evoluiu ao longo do tempo. O emblema do leão Peugeot é um dos símbolos mais icônicos da indústria automobilística francesa, representando o orgulho, força e qualidade dos veículos produzidos pela marca Peugeot. E assim encerramos nossa viagem no tempo pela história da Peugeot. Espero que tenham gostado de descobrir os segredos e as realizações dessa marca francesa. Até os dias de hoje, a Peugeot continua a inspirar o mundo automobilístico com sua paixão pela inovação e seu design. E você, o que acha dos carros da Peugeot? Deixe o seu comentário abaixo. E se você gostou deste passeio histórico, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos apaixonados por carros e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre o mundo automobilístico. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima história.